Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre poder pessoal. Eu vou te ensinar como você faz para conquistar poder pessoal, para você ser aquela pessoa magnética que atrai coisas na sua vida e que faz as coisas acontecerem. Gente, para que a pessoa tenha esse poder sem limites, né? A pessoa precisa desbloquear dentro dela todas as travas que fazem ela acreditar que ela não pode ser ou ter aquilo que ela deseja. Então vamos lá. Quando uma pessoa ela acredita e ela sente que aquilo que ela acredita faz sentido, ou seja, ela sente que é aquilo mesmo, que ela não pode, quando ela acredita que é difícil, que é muito complicado, que ela, muitas vezes a pessoa acredita que os outros vão julgá-la, e os outros julgam mesmo, né? Mas a questão é a pessoa saber lidar com o julgamento do outro, e essa pessoa que passa a ter medo do julgamento do outro, ela realmente acredita que é melhor não ser julgada, então é melhor eu não fazer as coisas acontecerem, a pessoa fica toda limitada. Então uma pessoa toda limitada, toda presa na vida, é uma pessoa que tem muitos sonhos, mas ela não realiza os sonhos. Então eu te pergunto, você tem realizado os seus sonhos? Você consegue se planejar e chegar naquele planejamento onde você comemora as suas conquistas? Ou você fica sempre ali olhando nas redes sociais a conquista dos outros? Gente, é possível fazer uma grande jogada na sua vida acontecer. Então, a vida é como um jogo. Agora, se você estiver na arquibancada só observando os outros ou esperando uma determinada hora, uma determinada coisa acontecer, você não está participando da sua vida. Então, o correto, o ideal é você descer lá para o jogo e jogar. E jogar implica em se misturar com as pessoas, se socializar, ter ali situações, se a gente pensar num jogo, né, para que o jogo ele aconteça, você vai se sujar, você vai se molhar, você vai cansar, isso faz parte do jogo. Agora, se a gente pensar nessa metáfora, a gente precisa compreender que os melhores jogadores são aqueles que conseguem coisas muito interessantes na vida deles, são aquelas pessoas que sabem como jogar. Então eu te pergunto, você aprendeu a jogar? É só você observar os seus pais, as pessoas que criaram você, e você vai começar a se perguntar se aquelas pessoas sabiam jogar na vida. Então, se você tem pais que mandaram muito bem, que têm grandes resultados, que tiveram grandes resultados na vida, essas pessoas que têm pais dessa forma, que tiveram pais ou pessoas à volta, assim, bem organizadas emocionalmente, geralmente essa pessoa, ela também tem uma certa organização, ela não mete tantos pés pelas mãos como uma pessoa que não teve. Agora, quando você se observa e lembra da sua vida, e lembra que na sua vida, os fatos da sua vida, conforme foram ocorrendo, foram desorganizados, porque as pessoas que estavam à sua volta, esses adultos que cuidaram de você, eram adultos que mal conseguiam para eles mesmos as coisas, significa que você não aprendeu. É só isso. Você não tem um defeito, você não é inferior, você simplesmente não teve ainda a oportunidade de entender o que você tem que fazer. E eu vou te dar essa oportunidade. Então eu quero fazer esse convite para você agora, para fazer uma consulta, para a gente olhar para a sua vida, a gente vai desvendar onde está o ponto que te trava. A partir daí, eu vou trabalhar com você para que você consiga resgatar o seu poder interior, a sua essência, aquela pessoa que veio para cá para fazer algo, mas que não está conseguindo. E não está conseguindo porque não entendeu como, porque se sente incapaz, porque se sente de alguma forma preso a situações. Então, quando a pessoa ela sonha, deseja, mas ela olha para a vida dela e ela vê anos na frente, assim para frente, de problemas, de dívidas, de situações onde ela se vê presa àquilo e ela interpreta que aquilo não tem saída, a sensação, aquilo que ela sente, faz ela sempre continuar no mesmo lugar.
Então, o meu trabalho, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, sou especialista em inteligência emocional, em programação neurolinguística, trabalho com hipnose, constelação, TFT, TLT, várias técnicas para que você saia do lugar. O meu objetivo é fazer a sua vida se mover, é fazer você olhar para trás e pensar assim, hoje eu posso. Mas eu posso calçado no como. Eu posso, você tem que saber fazer as coisas na sua vida da forma correta, porque tem muita gente que tenta fazer com força e faz tudo errado, né? Força que eu falo tentando forçar as coisas. A gente pode pegar esse exemplo de um adolescente, né? Um adolescente, muitas vezes, ele cresce ali e, de repente, aquela força vem com tudo. E ele começa a meter os pés pelas mãos. Por quê? Porque ele tem a força dentro dele, mas ele não sabe como. E aí, de tanto meter os pés pelas mãos, esse adolescente, né? Que um dia também você foi adolescente, ele começa a perder força. Ele começa a ficar desmotivado, emocionalmente encolhido. E aí ele para e começa a seguir aquilo que dá, né? Começa a empurrar a vida com a barriga. Então eu te convido a vir fazer essa consulta para mim, comigo, Cristina Long, para que você olhe para sua vida e eu tenho ali as ferramentas que vão fazer você mudar o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, você muda a sua vida. Eu foco muito nisso porque é isso que faz a mudança acontecer. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp do meu consultório, a minha secretária vai te explicar como que funciona. Você faz lá a sua consulta e a gente vai olhar para a sua vida e você vai conseguir começar a fazer uma grande transformação na sua vida. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 69657748 969657748. Lá no site, no nosso site, que é um portal, na verdade, que tem muitos e muitos artigos de tudo quanto é assunto, que é cristinalong.com.br. Lá tem as informações também das consultas. Eu faço, inclusive, muitas consultas via chamada de vídeo, inclusive fora de São Paulo, fora do Brasil. Estou há 22 anos trabalhando como terapeuta e me especializei em gente travada, em gente com medo da vida, gente que não consegue. Porque essas transformações, elas me encantam. Eu adoro ver as pessoas mudando e tendo prazer com a própria vida, tendo resultados na própria vida. Você tem que ter resultado na própria vida. Se você não está tendo resultado na sua vida, é porque você está fazendo algo errado. E você está fazendo errado simplesmente porque você não aprendeu. Simplesmente porque não teve ninguém para te ensinar. Porque o que você teve, normalmente, foi aquilo que as pessoas puderam dar. Então, pessoas que têm grandes resultados na vida, pode observar qualquer pessoa bem-sucedida, elas fazem as coisas de uma determinada maneira, elas se comportam de um jeito bem específico. Esse jeito bem específico, esse comportamento tem a ver com as sensações que ela sente a respeito dela. É uma pessoa também que tem um olhar muito realista a respeito de quem são, de quem não são, do que conseguem, do que não conseguem. E elas vão transformando a vida assim. Então, são pessoas que não acreditam num lado romântico da vida. Elas são muito racionais, pode reparar. Se você não é racional, se você é muito emocional, significa que você só está nas suas próprias sensações e isso não vai fazer o seu comportamento mudar. A gente tem que tirar você desse modo muito emocional, curar a parte emocional, olhar para as feridas, colocar as coisas no lugar, isso vai te empoderar e você vai fazer uma grande transformação acontecer na sua vida, porque quando você muda o modo de operar na vida, o modo de se comportar, a sua personalidade, ou seja, aquilo que você apresenta ao mundo também muda, porque é impossível que isso não aconteça. Não dá para fazer uma grande mudança sem que você realmente mude. É impossível. Então você muda o seu comportamento. Por que você muda o seu comportamento? Porque você muda o modo de olhar para a vida. Você muda aquilo que você está observando, como você está observando. Você sente diferente. A partir desse sentimento diferente, o seu dia a dia passa a ser diferente. Você toma atitudes que você não tomava, você faz coisas que você não fazia. E aí começa a grande transformação. Eu, Cristina Long, faço essa transformação muito com a hipnose. A hipnose, assim, é um grande coringa, mas eu também tenho outras técnicas que eu utilizo
para quando a pessoa, ela trava de um jeito que a gente precisa ali de várias cartas na manga. Então, eu utilizo a constelação familiar. Aliás, gente, lá no consultório, nós temos também um grupo de constelação que acontece a cada 15 dias, é o grupo Pixis, e nesse grupo é sempre aos sábados, as datas você tem que verificar lá com a minha secretária ou lá no site. Nesse grupo é um grupo de consteladores maravilhosos, um mais poderoso que o outro. Eu, de vez em quando, eu participo, né, porque geralmente eu tô atendendo ali no consultório, mas estou ali do lado, e nesse grupo, as constelações, elas acontecem de uma forma muito interessante, porque é sorteio. Então, você paga um valor simbólico, que é um valor para participar como um todo, para passar ali o dia com a gente, tá incluído inclusive o lanche. Então, a gente começa por volta de 9 horas, vai até umas 6, 6 e meia, depende muito ali das constelações. E acontecem várias constelações nesse dia. Assim, 6, 7, 8, 5, depende daquilo que acontece na constelação, né? Porque a gente não tem muito como prever, mas as transformações acontecem. Agora, ali no consultório, eu também trabalho com constelação pessoalmente, tenho também toda a ajuda dos meus mentores espirituais, eles são assim, porretas, eles vão no ponto e eles me mostram, olha, essa pessoa tá com essa trava por causa de tal coisa, ela tem esse medo por causa daquilo, e a transformação vai acontecer porque eu vou direto ao ponto. Então, eu sou muito rápida, eu sou conhecida como uma terapeuta que faz coisas muito rápidas acontecerem. Por quê? Porque eu entendi como. Então, eu utilizo técnicas precisas que vão fazer a sua mudança acontecer. O seu comportamento vai mudar, o seu comportamento mudando, sua vida vai se transformar também. Então, marca lá uma consulta pra gente ter essa primeira conversa e já começar a trabalhar, e aí depois você decide se você continua ou se você não continua, ninguém é obrigado a nada. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 69657748, 969657748, fala lá com a minha secretária. Lá no meu site, cristinalong.com.br, tem também as informações das consultas, dos workshops que eu faço. Eu tenho 2 workshops marcados agora de inteligência emocional. Um vai acontecer em Cuiabá, longe daqui de São Paulo, mas para o pessoal aqui da região de São Paulo, do dia 22 a 24 de fevereiro, eu vou fazer um workshop de inteligência emocional aplicada aos relacionamentos e à vida profissional, lá em Serra Negra, aquela cidade que é uma delícia, pertinho de São Paulo. Nós vamos na sexta-feira à noite, a gente sai do Brooklyn às 9 da noite, então está super convidado, você pode inclusive levar sua família. A sua família, a pessoa que for com você, não precisa necessariamente participar do workshop no sábado, ela pode usufruir do hotel enquanto você está no workshop. Então, nesse workshop, você vai aprender tudo sobre inteligência emocional. Então, dia 22 a 24 de fevereiro, lá em Serra Negra. O workshop especificamente é dia 23, no sábado, o dia inteiro. No dia 24, que é o domingo, nós temos a manhã livre. Você vai ter tempo, finalmente, para usufruir daquele lugar lindo que nós estaremos. E aí, até as 2 da tarde, como tem pensão completa, depois que a gente sai ali depois da hora do almoço. E aí nós vamos fazer uma tarde de compras em Serra Negra. Gente, olha que delícia. Você vai unir um útil ao agradável, né? Muito, muito, muito. E eu vou estar disponível para você nessa viagem, para a gente olhar para sua vida, para a gente entender coisas muito interessantes. Então, para participar desse workshop, entra lá no meu site, tem as informações, cristinalong.com.br. Então, para quem é aqui de São Paulo, só cuidado que tem um outro workshop que é de Cuiabá. Né, ele é o mesmo, mas em cidades diferentes. Eu, inclusive, ministro esse workshop e outros, por exemplo, de Anjos e Mentores em várias cidades. Então, tá lá as informações no meu site. E se você gostaria que eu fosse até sua cidade, é só você criar um grupo, né? Tem um mínimo de pessoa dependendo da cidade. Eu vou lá e faço esses atendimentos. Eu faço isso com bastante frequência. Alguém, por exemplo, outro dia me chamaram para atender em Campinas, e aí eu atendi lá de manhã até de noite. E foi super bacana, porque tinha lá um grupo de amigos e eles não quiseram vir a São Paulo e eles marcaram isso. Então, é só a gente combinar, gente. Então, anotem aí, 0 operadora 11 969657748, e o meu site é cristinalong.com.br.
cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. E lá no meu site tem também as informações das próximas viagens. Eu faço essas viagens terapêuticas. Tem a próxima viagem internacional será para o Egito em junho. Então, deixa lá o seu nome. A gente tem uma lista ali de espera, onde a gente está anotando os nomes e a gente passa as informações assim que a gente tiver com todas as informações disponíveis para você. Então, gente, eu vim aqui hoje falar sobre poder. Poder sem limite, sabe? Aquele poder onde você consegue olhar para a própria vida e você consegue fazer uma transformação acontecer, onde algo quando não tá bom você resolve, onde algo quando você está insatisfeito você muda. Então, as pessoas que fazem essas transformações da própria vida são pessoas que têm uma permissão interna. Elas já entenderam e elas já acreditam, portanto, elas já sentem que elas podem ser aquilo que elas desejam. Elas também já entenderam que, além de ser aquilo que elas desejam, elas têm que saber como. E elas sabem como. Quando elas não sabem, elas sabem onde procurar. Isso eu ensino muito para as pessoas ali no consultório, porque a gente precisa entender onde estamos, o que está faltando, para que eu seja aquilo que eu tanto desejo. Porque muitas vezes, aliás, é o que mais aparece lá no consultório, são pessoas que viajam, né, na maionese, pessoas que se denominam algo que não são coisa nenhuma. Agora, você pode ser o que você deseja. Você tem esse direito, mas eu vou te ensinar como, passo a passo. Nós vamos olhar ali todos os passos necessários para você fazer a transformação acontecer. Além de eu trabalhar toda a parte emocional sua atada àquelas travas que impedem você de ser ou fazer acontecer algo na sua vida. Então, quando a gente olha para essas travas, a gente entende que essas sensações que são as travas te impedem. Te impedem porque são memórias emocionais que você tem dentro de você que fazem você se sentir de uma determinada maneira, muitas vezes incapaz, muitas vezes inseguro, muitas vezes ansioso. São aquelas autossabotagens que a pessoa tem, que fazem ela querer muito, mas não conseguir nada. Então, a gente precisa compreender que para que uma pessoa mude, e se a gente olhar modelos muito bem-sucedidos pela vida, a gente vai compreender que essas pessoas, elas fazem as coisas de uma determinada maneira, elas conseguem se soltar, elas melhoram os relacionamentos que elas têm, elas resolvem as questões emocionais delas, elas sabem olhar para os outros, elas entendem até onde elas podem ir, até onde não, elas entendem onde elas têm que parar e elas entendem o que é do outro e o que é delas. Tudo isso é um olhar que tem muito a ver com o lado emocional junto com o racional na medida certa. Se você usa a medida errada, você vai ter um resultado muito descompensado. Então, pessoas que são muito emocionais, elas acreditam que elas precisam ser daquela forma, mas elas não conseguem observar a vida e elas não percebem que a vida delas é um caos. Por que é um caos? Porque elas só olham para o lado emocional. Então, elas só se abastecem de coisas que elas acreditam que tem que cuidar delas primeiro. Então, a pessoa come demais, faz coisas demais, mete os pés pelas mãos, fala, né, o que tem que falar. E eu sempre falo para meus clientes o seguinte, por exemplo, sinceridade, gente, desculpa a palavra, mas sinceridade é uma merda. Se você não souber usar a sinceridade na medida certa em relação a alguém, não souber dosar, não entender o nível emocional do outro, né, você vai meter os pés pelas mãos. Né? Você vai perder muito, você dá um tiro no próprio pé, a outra pessoa espana e você não vai saber lidar com isso. Então, essa medida de até que ponto eu devo ir, como eu devo ir, em que circunstância, usando que ferramentas emocionais, como eu falo com o outro, como eu sinto, como eu observo, isso tudo é inteligência emocional. Então, esse processo todo eu ensino para os meus clientes ali no consultório, também ensino lá no workshop, né? Mas a gente precisa compreender que fazer a transformação na sua vida acontecer exige que você mude a sua realidade, como você enxerga, como você faz, como você interpreta e como você se comporta. Aí você vai ter um resultado totalmente diferente. Então, eu convido você a vir fazer essa mudança na sua vida. Marca lá sua consulta com a Gabi, minha secretária, ela vai te
explicar o que você precisar saber, enfim, para que você faça a sua transformação acontecer. Eu só consigo te ajudar se você chegar até mim. Agora, esse processo da mudança depois ali é comigo e com você. Nós vamos ali olhar para a sua vida de um modo que você vai interpretar totalmente diferente e vai fazer grandes mudanças acontecerem na sua vida. Então, anotem aí. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 696577748 969657748. Está lá também no meu site cristinalong.com.br. Todas as informações sobre os meus atendimentos, os workshops, os livros que eu escrevi. Tem também lá as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, esses vídeos quando eu trago a câmera aqui para a rádio, que é o caso de hoje, que eu tô gravando. Esses vídeos vão lá pro YouTube também. E eu faço, gente, todos os dias, quase todos os dias, lives. E lá no Facebook, 8h30 da noite. Então, todo dia tem um tema, com exceção de quartas-feiras. Normalmente, quando eu tenho alguma coisa que eu não posso fazer a live, aí eu aviso lá no Facebook. Mas eu tenho pelo menos umas 4, 5 lives todas as semanas lá no Facebook. Então, você pode conversar comigo, fazer suas perguntas. Eu uso muitos temas diferentes, diversificados. A gente fala de anjos, espiritualidade, questões emocionais, relacionamento com o marido, com mulher, com filhos, com patrão, com chefe. Toda a parte emocional e toda a parte espiritual, porque eu me especializei em inteligência emocional, mas a minha base toda vem dessa parte espiritual muito forte. Desde pequena eu tenho isso, e eu aprendi a unir as duas coisas. Eu vou ensinar você a fazer o mesmo, porque se você for só para um lado e esquecer o outro lado, você corre grandes riscos de meter os pés pelas mãos aí na sua vida. Então, gente, lá todos os dias, com exceção de quartas-feiras, às 8h30 no Facebook, lá que é Cristina Long, meu Facebook. Então, gente, anotem aí para marcar consulta comigo, vir começar a fazer essa transformação acontecer. Aproveita aí o começo do ano para que você volte a si mesmo, para que você se volte aos seus prazeres, aquilo que você realmente quer se tornar. Vamos tirar as ansiedades, os medos, as sensações erradas de dentro de você. Eu me especializei em fazer isso, me especializei em pessoas medrosas, travadas, com grandes problemas na vida delas. Por quê? Eu gosto de resolver. Então, anotem aí, 0 operadora 11 969657748, 0 operadora 11 969657748. Manda lá um oi para minha secretária, ela vai te explicar como que funciona, vai te dar as informações. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, mas também atendo via chamada de vídeo e também atendo em outras cidades quando me solicitam. Se você marcar um grupo aí na sua cidade, dependendo da distância de São Paulo, tem um mínimo de pessoas, eu vou até vocês e a gente pode fazer essa transformação acontecer aí. É possível fazer uma grande transformação e é necessário. Não dá para mudar sem mudar. Não dá para você fazer uma grande diferença na própria vida começando não dá para fazer a transformação se você não consegue começar da parte certa. Você precisa começar por você, de dentro para fora, olhando para aquilo que te trava, olhando para aquilo que faz você se sentir talvez inferior, ou com medo, ou ansiosa, ansioso, ou olhando para os seus comportamentos emocionais. Eu vou te ensinar como se comportar adequadamente em qualquer situação, da situação profissional à situação diária ali com você mesmo. Então, gente, anotem aí. Meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 969657748. Então, 0 operadora 11 969657748. É possível sim você fazer uma grande transformação na sua vida. Você só não fez ainda porque você não entendeu como. Eu sei como e eu vou te ajudar a fazer realmente você se tornar aquela pessoa dos seus sonhos, aquela pessoa que você sempre desejou, aquela pessoa que você até achava que não era possível, mas que agora você vai entender que é sim possível. Poder
emocional faz coisas grandiosas acontecerem na sua vida. Então, 0 operadora 11 9696-57748, 9696-57748 e o meu site cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um excelente dia para vocês.